Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito do Trabalho em Foco. Eu sou o professor Alisson Tavares e hoje a gente vai tratar do tema intervalo intrajornada. E o que é o intervalo intrajornada, professor? O intervalo intrajornada é nada mais do que a pausa para repouso e alimentação do trabalhador. E essa pausa para repouso e alimentação do trabalhador, ela está prevista na CLT, lá no artigo 71. O artigo 71, pessoal, ele sofreu alteração pela Lei 13.467/17, ou seja, pela reforma trabalhista, que alterou o contido no parágrafo 3º e 4º do artigo 71. Mas a gente vai analisar não só as alterações que foram feitas pela reforma trabalhista, a gente vai analisar todo o artigo 71. Começando pelo caput do artigo. E o que é que diz o caput? Ele diz que o trabalhador que tiver jornada de trabalho superior a 6 horas diárias terá direito a um intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 para repouso e alimentação. Esse intervalo ele poderá ultrapassar as 2 horas desde que esteja previsto em acordo escrito ou por meio de convenção ou acordo coletivo. Certo, pessoal? E aí você deve estar se perguntando, professor, o senhor falou que é apenas para o funcionário acima de 6 horas. E o funcionário que trabalha abaixo de 6 horas, ele tem direito ao intervalo intrajornada? Tem sim, pessoal. E essa previsão está contida lá no parágrafo 2º do artigo 71. O parágrafo 2º ele determina que o trabalhador que tiver jornada de trabalho entre 4 e 6 horas diárias terá direito a 15 minutos para repouso e alimentação. Perfeito, pessoal? Esse intervalo, pessoal, ele não entra para a contagem da jornada de trabalho, ou seja, o período de repouso e alimentação, o período de intervalo intrajornada, é um período que não conta para a nossa jornada de 8 horas diárias, ou seja, o contrato fica suspenso nesse período. E isto, pessoal, é uma previsão do parágrafo 2º do artigo 71. Passado por esses dispositivos que não foram alterados, a gente vai agora analisar o parágrafo 3º do artigo 71. Este parágrafo, pessoal, este sim, ele sofreu alterações pela reforma. E qual foi a alteração, professor, que ele trouxe? Antes da reforma trabalhista, pessoal, para que você fizesse uma redução parcial do intervalo intrajornada, você precisava da autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele ia observar o preenchimento de uma série de requisitos, desde a parte de estrutura de alimentação, dentre outras, ok? Mas com a reforma trabalhista, que alterou o parágrafo 3º do artigo 71, tornou-se possível você reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos por meio de negociação coletiva, ou seja, por meio de acordo ou convenção coletiva. Esta alteração, pessoal, ela fez com que perdesse a aplicabilidade do item 2 da súmula 437 do TST. Esse item, pessoal, da súmula 437, o item 2, ele dizia que era nulo, as cláusulas, era nula as cláusulas que contidas na convenção ou acordo coletivo previam a redução do intervalo intrajornada. Com a reforma trabalhista, esse item deixou de ter aplicabilidade e o Ministério do Trabalho e Emprego perdeu a exclusividade sobre a autorização para redução parcial dessa jornada, desse intervalo intrajornada. O parágrafo 3º, pessoal, ele trouxe essa modificação, alterou essa dinâmica, perfeito? E o parágrafo 4º, ele trouxe uma outra alteração. E esta alteração do parágrafo 4º, ela tem um desdobramento direto no bolso do trabalhador. É uma das alterações que causou grande polêmica, quando
da reforma trabalhista. Eu não vou nem dizer da recente, porque ainda está novinha, né? Ainda tem muita discussão. Mas bem, o que é que foi alterado pelo parágrafo 4º do artigo 71 da CLT? Antes da reforma trabalhista, pessoal, se o trabalhador que tivesse direito a 1 hora de intervalo só retirasse 40 minutos desse intervalo, a empresa teria que pagar ele não apenas a diferença, ou seja, esses 20 minutos que faltou ele tirar. A empresa teria que pagar todo o período, pagar 1 hora todinha para o funcionário. E essa 1 hora que a empresa pagava deveria estar acrescida de 50% a mais. Ou seja, em cima do valor da hora normal se acrescentava 50%. Então, o empregado tinha direito a um intervalo de 1 hora, só tirou 40 minutos, 50 minutos, 55, mas a empresa não ia pagar só a diferença. A empresa teria que pagar como se ele não tivesse tirado nenhum minutinho desse intervalo intra-jornada. E ainda por cima, acrescido de 50%. Esse valor, pessoal, que era calculado, ele tinha natureza de verba salarial. E com isso, gerava reflexo em todas as demais verbas, na hora de recolhimento de FGTS, de INSS, DSR, entre outras parcelas de natureza salarial. Pois bem, isso não mais tem aplicabilidade, pessoal. Deixou de ser desta forma desde que a reforma entrou em vigor. Com a reforma trabalhista, o parágrafo 4º prevê que, se houver redução parcial do intervalo intra-jornada, deverá ser pago ao funcionário tão somente uma indenização pelo período suprimido. Observem, pessoal, que o termo aqui foi indenização. Isto mesmo. Não mais vai ter natureza salarial, terá natureza indenizatória. Logo, deixa de gerar reflexo no recolhimento de INSS, de FGTS e as demais verbas de natureza salarial. Então, pessoal, o que é que vai, ocorrer aqui na prática? O funcionário tinha direito a 1 hora de intervalo para a refeição. Tirou 40 minutos. Quanto é que a empresa vai ter que pagar ele? Apenas esses 20 minutos que foram suprimidos. Esses 20 minutos sofrerão um acréscimo de 50% do valor normal, mas não mais terão natureza de verba salarial, passando a ter natureza indenizatória. Esta alteração, pessoal, ela deixou sem aplicabilidade o item 1 e o item 3 da súmula 437 do TST. O item 1, pessoal, ele trazia a determinação de que deveria ser pago o período integral, ainda que suprimido apenas de forma parcial. Então esse item morreu, o item 1 da súmula 437 acabou, deixou de ter eficácia. O item 3, ele trazia, pessoal, que essa verba de indenização, esse valor, perdão, não vou nem usar o termo indenização, mas esse valor que era pago da supressão do intervalo intra-jornada tinha natureza salarial. Como o parágrafo 4º diz que terá apenas natureza indenizatória, também perdeu a eficácia o item 3 da súmula 437 do TST. Passada essa parte, que é uma parte que causou impacto, que eu sei que traz grande polêmica sempre que a gente trata desse tema, a gente passa para o item do parágrafo 5º. O parágrafo 5º, pessoal, do artigo 71, ele não sofreu alteração. Esse parágrafo 5º, ele é direcionado especificamente, com exclusividade, para o motorista, o cobrador, o fiscal de campo, etc. Atividades ligadas ao transporte rodoviário. Esse parágrafo 5º, pessoal, ele não sofreu alteração. Ele permite, pessoal, a fragmentação do intervalo intra-jornada destes profissionais, a contar
do final da primeira hora de trabalho, né, até o início da última hora de trabalho. Vai fragmentar esse intervalo entre a jornada e para diminuir o tempo, né, entre as viagens, ok? Não houve qualquer alteração no previsto no parágrafo 5º. Mas, superado o artigo 71, eu queria aqui fazer uma colocação para vocês com relação ao previsto no caput do artigo 59A da CLT. O caput, pessoal, do artigo 59A, ele trata da jornada de trabalho de 12 por 36. O regime de trabalho na jornada de 12 por 36. Ele traz, pessoal, uma exceção ao previsto no artigo 71, que não autoriza, né, a supressão total. A gente viu que o que é possível é uma redução parcial, né? Você pode diminuir para até 30 minutos, né, o intervalo entre a jornada. Só que para o trabalhador que exerce, né, o seu trabalho em regime de 12 por 36, poderá haver a supressão total do intervalo entre a jornada. Isso mesmo, pessoal. Ele poderá trabalhar 12 horas direto, sem nenhum intervalo para repouso ou alimentação. É um contrassenso, né? Vai de encontro, né, a medicina do trabalho, porque diz que esse intervalo também é para a higiene, né, mental, para a saúde do trabalhador. Mas bem, o previsto no caput do artigo 59A é que ele poderá ser suprimido na integralidade. E sendo suprimido na integralidade ou de modo parcial, o intervalo entre a jornada será devido, né, o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, mas ela continuará com um caráter indenizatório. Então a jornada 12 por 36 constitui uma exceção, né, àquela regra de não supressão do intervalo intra-jornada. E isto, pessoal, que assusta tanto agora que a gente fala, já era previsto no artigo 10 da Lei Complementar 150/15, que é a Lei dos Empregados Domésticos. A Lei dos Empregados Domésticos já trazia essa previsão de supressão total do intervalo intra-jornada. Pessoal, isso eram os pontos que eu tinha a tratar com vocês acerca do intervalo intra-jornada. Espero que vocês tenham gostado. Clique no like se você gostou, compartilhe com os amigos. Não deixem de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, @AlissonTemelo, para que você possa participar da enquete e ajudar a definir o tema da semana. Um grande abraço e até mais, pessoal.